Olá, pessoal, tudo bom? Essa é mais uma aula então, que eu estou disponibilizando aqui para vocês, um curso gratuito aí, das aulas gratuitas que eu disponibilizo na parte de avaliações, que é uma avaliação especial, né? Ela não é uma avaliação prática, que dá para a gente estar fazendo aí no dia a dia, mas eu resolvi disponibilizar essa aula porque é uma avaliação que vocês encontram muito sendo reportada aí nos trabalhos científicos, aí nos artigos, né? Que é a avaliação da contração voluntária máxima, né? A força da contração voluntária máxima, né? Então, quem lê geralmente os artigos que a gente indica, na parte de força e potência, geralmente vocês podem encontrar alguns testes, como esse daí, né, a contração voluntária máxima, e eles reportando a chamada curva força-tempo. Então, não é uma avaliação muito prática que dá para a gente estar fazendo aí no dia a dia. Tem que ter alguns equipamentos aí mesmo específicos de laboratório, como células de carga, ou dinamômetro isocinético, ou plataforma de força. Mas eu achei importante também estar colocando essa aula para possibilitar com que vocês consigam interpretar os resultados dessa avaliação na leitura aí dos trabalhos, ok? Então, primeiramente, eu vou mostrar uma dessas avaliações feitas lá no nosso laboratório, né, no laboratório que eu fiz mestrado, doutorado e pós-doc lá na Unicamp, ok? Então, eu queria que vocês assistissem esse vídeo agora que eu vou mostrar. Então, olha lá. Esse vídeo a gente está fazendo a avaliação da contração voluntária máxima. Estão sendo colocados aqui alguns eletrodos de eletromiografia, não é o caso aqui agora, a gente não vai estar analisando o sinal eletromiográfico, mas aqui o equipamento é um leg press 45 adaptado para isso. Aqui tem uma célula de carga e, enfim, eu vou deixar vocês verem a avaliação. Legal, né? Aí é o CVM, a contração voluntária máxima isométrica. Vocês viram que o leg press ele estava ali paradinho, na verdade a gente trava ele, né, numa determinada posição, né, com parâmetros que a gente observa na literatura, né, para padronizar lá a angulação das articulações do joelho, do quadril. Isso varia muito do equipamento, né, do exercício que você vai estar fazendo. Então você pode identificar na literatura o pessoal fazendo esse teste, como a gente fez no leg press. Pode ser numa cadeira extensora, num dinamômetro isocinético, que aí você não tem só a força, você tem o torque, né? Porque você tem lá um braço de alavanca. E você pode observar também o pessoal fazendo esse teste quando os atletas estão em cima de uma plataforma de força, estão fazendo um exercício, um isometric, um high pull, né? Ou, enfim, um agachamento, né, onde trava a barra e a célula de carga ou ela está na barra ou o indivíduo está fazendo força embaixo, em cima de uma plataforma de força. Existem várias formas de você fazer a aquisição aí da curva força-tempo, que é advinda aí da chamada contração voluntária máxima. Por que o pessoal coloca esse nome aí na literatura? Contração voluntária máxima ou contração voluntária máxima isométrica. Para diferenciar, né, do outro teste indireto de força que a gente tem, que é o teste de 1RM. O teste de 1RM, ele é um teste dinâmico, ou seja, ele avalia a máxima carga que o indivíduo consegue levantar durante uma ação muscular voluntária máxima, dinâmica. Aí o CVM não, ele já é isométrico. Então, por isso que várias vezes na literatura a gente coloca o CVM ou o CVMI, tanto faz, né? Só para diferenciar basicamente da aquisição de força que está sendo feita nesse tipo de avaliação de um teste de 1RM, onde basicamente você avalia a carga que o indivíduo consegue levantar, ok? Então, qual que é o
o traçado clássico que a gente tem do dado de força quando a gente analisa pela contração voluntária máxima. Agora eu vou compartilhar uma lousinha aqui com vocês, tá? Olha só, vocês viram lá no teste, vocês podem, obviamente, depois voltar ao vídeo, né? Que teve um canal, o último canal lá do software que estava mostrando para a gente o sinal de força, que ele estava mostrando aqui, ó, tinha um gráfico, né? Um eixo Y aqui, um eixo X, o eixo X tinha o tempo e o eixo Y tinha a força, tá? Vamos supor que aqui foi newtons e aqui milissegundos, vou colocar milissegundos, ok? E aí vocês viram que o indivíduo, ele fez força lá e o gráfico de força subiu assim. E aí até ele relaxou, ficou mais ou menos esse traçado aqui, ok? Dessa figura, como a gente está basicamente analisando um dado de força em função do tempo, e não teve deslocamento, eu não posso falar que isso daqui me traz um dado de potência, né? Porque a potência basicamente é o quê? É a taxa de produção de trabalho. Isso aqui é potência. E eu não tenho deslocamento, porque trabalho é força multiplicado pelo deslocamento. Então, eu não tenho isso daqui, ó. Eu não tenho variação de deslocamento. Então, eu não tenho potência. Eu tenho basicamente um dado de força sendo produzido num determinado intervalo de tempo. Então, por isso que a curva força-tempo, ela é diferente de outras análises que a gente possa ter, onde a gente possa ter análise de deslocamento, seja do indivíduo ou seja de uma massa que o indivíduo está deslocando, ok? Duas situações podem acontecer nesse teste, ó. A gente pode ter essa situação aqui, ó. O indivíduo vai lá no laboratório, né? E faz uma curva força-tempo assim. Aí ele alcança um valor aqui que a gente chama de força-pico. Vamos supor que a força-pico desse indivíduo foi aqui, ó, 3.000 newtons. Ok? Então, força-pico desse indivíduo, 3.000 newtons. Legal? Aí vai um outro indivíduo lá no laboratório e ele faz isso aqui, ó. Vou colocar um traçadinho assim. E vamos chamar isso aqui de indivíduo B. E isso daqui foi o indivíduo A. Ok? O indivíduo B, ele também chegou numa força-pico de 3.000 newtons. Caramba, mas qual é a diferença entre esses dois indivíduos aqui? Em termos de força pico, força máxima, no caso, eles são idênticos. O resultado lá, o laudo do laboratório vai dar, ó, se o indivíduo A tem 3.000 newtons de força pico, o indivíduo B 3.000 newtons de força pico. Só que o traçado foi um pouco esquisito, né? Foi diferente dos dois, né? Então, se a gente voltar lá para o traçado deles, a gente vai analisar o seguinte aspecto. Se eu pegar um intervalo de tempo aqui, ó, menor, vou pegar relativo ao início da contração aqui, que seja, por exemplo, ó, sei lá, 100 milissegundos relativos ao início da contração, você vai ver que esse indivíduo, o indivíduo B, por exemplo, sei lá, vamos supor que aqui estivesse produzindo 1.000 newtons. E o indivíduo A, aqui, por exemplo, estivesse com 2.000 newtons. Só que eles estão produzindo isso no mesmo intervalo de tempo. Então, o indivíduo A, aqui que estava produzindo 2.000 newtons, ele produz força de uma maneira muito mais rápida, de uma forma mais rápida. Esse parâmetro a gente coloca na literatura, é colocado na literatura, taxa de desenvolvimento de força. Então, os indivíduos aqui, eles podem ter a mesma força pico, mas eles vão ter diferentes taxas de desenvolvimento de força, tá? Esse daí é um aspecto muito importante. Então, quem nunca tinha ouvido falar aí da taxa de desenvolvimento de força, reserva aí um tempinho especial para vocês estudarem esse parâmetro. Já indiquei vários trabalhos aí sobre a taxa de desenvolvimento de força. Quem quiser depois é só pedir alguns a mais que eu disponibilizo aí para vocês.
Mas esse já é um parâmetro bastante analisado, porque parece ser um parâmetro que é modulado pela velocidade de contração. Parece não, ele é regulado basicamente pela velocidade de contração. Então, o músculo, como propriedades mecânicas, ele vai ter uma grande capacidade de produção de força e ele vai ter uma capacidade de velocidade de contração. Ok? Nem sempre, quando você tem muita força, você tem muita velocidade de contração, e nem sempre, quando você tem muita velocidade de contração, você tem muita força, né? E os métodos de treinamento ou determinadas demandas aí funcionais aí no esporte podem estar requisitando ou um aspecto mais do que o outro, ou mais força ou mais velocidade de contração. Isso também pode ser analisado pela dinâmica lá da relação força-velocidade. Aqui uma dinâmica diferente, que a gente está analisando basicamente só a produção de força em função do tempo, que é a análise da taxa de desenvolvimento de força, tá? Quem trabalha desde esporte de rendimento até com população idosa, esse é um parâmetro assim que os trabalhos eles destacam com muito carinho, né? Porque, por exemplo, alterações na taxa de desenvolvimento de força estão muito relacionadas à incidência de quedas em idosos. Então, os pesquisadores que fazem aí, pesquisas observacionais aí, com intervenções de treinamento de força para idosos, geralmente eles fazem análises de taxa de desenvolvimento de força, aí já são exercícios dependentes que são feitos no laboratório, para saber qual que é a influência de determinadas intervenções, sejam de treinamento ou sejam determinadas intervenções nutricionais, que possam melhorar esse aspecto adaptativo, esse aspecto funcional do sistema neuromuscular e possa ajudar a prevenção de quedas, por exemplo. Então, é muito bem consolidado na literatura que a perda de velocidade de contração, a perda da potência do músculo esquelético, até mais do que a perda de força máxima, ela está um pouco mais bem relacionada a esses aspectos aí de uma manutenção de uma vida mais saudável e da prevenção da incidência de quedas na população idosa, ok? Então, deem um carinho especial para análise da taxa de desenvolvimento de força. Como é que vocês vão ver isso daí nos papers, né? Aí eu dei uma análise mais geral, assim, mais grotesca, né? Como é que vocês vão observar isso nos trabalhos específicos? Agora eu vou mostrar uma coisa que é um pouco de cálculo, né? De como é que o pessoal analisa isso daí, ó. Então, olha só. A curva força-tempo, bem mais bonitinha daquilo que eu desenhei aqui, né? Nossa, ainda bem que tem slide, graças a Deus, que os desenhos aqui seriam horríveis, na lousa não ia mudar muita coisa não, tá? Aqui no eixo Y força, aqui no eixo X tempo, e aqui a curva força-tempo. Então, você pode analisar a força pico, o máximo de força que o indivíduo conseguiu na contração voluntária máxima aqui isométrica, e a outra coisa que você pode fazer com essa curva é fazer uma derivada dela, né? Então, assistam às aulas lá do curso de treinamento de força e potência, que tem as aulas que a professora Amanda disponibilizou para a gente da derivada, e eu fiz aqui, eu calculei a derivada da curva força-tempo e dá essa carinha aqui do gráfico, né? A derivada é uma variação, então você pode ver que aqui, quando tem um platô de força, a variação é zero, então o gráfico da derivada vai dar zero aqui. Então, quando você tem um grande aumento, que é uma grande variação de força, ele vai mostrar uma grande taxa de desenvolvimento de força. Então, uma das formas de análise da taxa de desenvolvimento de força e de tratamento, vamos dizer assim, da curva força-tempo, é fazer uma derivada da curva, né? A primeira derivada aí da curva, ok? Outra forma é você simplesmente pegar alguns valores absolutos. Então, aqui nessa figura da direita, eu plotei força aqui no eixo Y da esquerda e a derivada da curva força-tempo aqui no eixo Y da direita. Então, é como se esse gráfico estivesse dentro desse outro aqui, ok? Eu só dei um zoom. Aqui eu só deixei o eixo X até 300 milissegundos relativos ao início da contração, ok? Então, como se eu pegasse esse gráfico aqui, desse um setup aqui no zero, né? Colocasse uma regrinha para colocar o início da contração aqui, é o que basicamente a gente faz em tratamento de dados em pesquisa, e cortasse esse gráfico até 300 milissegundos relativos ao início da contração. Por que eu fiz isso daí? Porque geralmente, daqui a pouco eu vou mostrar alguns papers para vocês, eles fazem análise da taxa de desenvolvimento de força, fazendo análise em intervalos de tempo, 0,30, 0,50, 0,100, 0,200 milissegundos
relativos ao início da contração. Então, você pode fazer uma análise da taxa de desenvolvimento de força calculando uma derivada da curva força-tempo, ou você pode fazer uma análise de taxa de desenvolvimento de força observando intervalos de tempo fixos relativos ao início da contração. Tá? Então, é isso que a gente vai ver sendo observado aí nos trabalhos aí na literatura. Desculpa pegar um pouco no pé nessa parte aí mais de tratamento de dados, materiais e métodos, mas eu só coloquei algumas coisas básicas para proporcionar que a gente consiga entender o que vai vir nos artigos aí agora e como que a gente consegue interpretar esse dado e traduzir depois isso em treinamento ou então análise do desempenho induzida por determinados métodos de treino ou as intervenções nutricionais, ok? Então, voltando lá para o slide, agora eu já vou mostrar alguns trabalhos aqui que observaram alterações na taxa de desenvolvimento de força advindo da análise da curva força-tempo, tá? Da contração voluntária máxima. Então, aqui esse é um trabalho de treinamento de força com idosos. Então, aqui no próprio título, aqui, ó, diferenças relacionadas à idade, na ativação muscular mais rápida e na taxa de desenvolvimento de força depois de um programa de treinamento para os flexores aí do cotovelo, ok? Então, eles determinaram se adultos, se indivíduos mais idosos poderiam ter adaptações similares em relação aí à taxa de desenvolvimento de força, quando comparado com indivíduos adultos, tá? Então, eles pegaram 8 indivíduos jovens aqui, né, 21 a 35 anos de idade, compararam com indivíduos idosos, 60 a 79 anos aqui de idade, e submeteram os indivíduos a 4 semanas só de treinamento de força com intensidades aí progressivas para os flexores do cotovelo. Nesse trabalho também tinha eletromiografia, tá? Então aqui a gente tem o traçado da eletromiografia, aqui acho que foi um RMS móvel, né? Não lembro especificamente qual que era o tratamento aqui do sinal eletromiográfico que eles fizeram. Então aqui você tem o torque, Newton-metro, pré, tudo que eu falei para vocês, ou pode ter só força, tempo, ou torque, tempo, né? Dependendo do ergômetro que estiver sendo utilizado na pesquisa. Aqui, os gráficos da esquerda, né, o A, são dos indivíduos jovens, então você tem atividade eletromiográfica braquial, braquiorradial, cabeça longa do bíceps, cabeça curta do bíceps, e aqui, dos indivíduos idosos. Então, os dois, obviamente, se apresentaram a curvas torque e tempo. O que acontece depois de uma intervenção, aí 4 semanas de treinamento de força? É lógico que você tem um aumento aí no torque pico, no pico de produção do torque, né? E da ativação do músculo esquelético. Isso tanto para indivíduos jovens, como também para os indivíduos idosos. Então, olha só que interessante, né? E esse é um tipo de trabalho que faz análise da taxa de desenvolvimento de força, da curva força-tempo e da ativação muscular para essa população. Aqui o mesmo dado ainda, né? Só que eles aí pegaram as curvas força-tempo e fizeram bem mais bem feito do que eu desenhei ali para vocês, né? Ainda bem que tem um slide, né? Então, aqui é a curva torque-tempo, né? Não só força-tempo aqui. Indivíduos jovens, momento pré-treino e momento pós-treino. E dos indivíduos mais idosos, momento pré-treino e pós-treino. Aqui, olha só, eles fizeram análise da taxa de desenvolvimento de força, não pela derivada, né? Que foi aquele lá que eu mostrei para vocês, mas pelos intervalos fixos relativos aqui ao início da contração. 0,50, aqui analisar, desculpa, também 0,30, tá? 0,50, 0,100 até 0,200 milissegundos relativos ao início da contração. E aí, aqui é o gráfico, né, mostrando como eles fizeram a análise, e aqui está o resultado. Então, barrinha branca é o momento pré, e a barrinha aqui listadinha é o momento pós as 4 semanas de treino. Aqui é a força pico, e aqui é a taxa de desenvolvimento de força, 30, 50, 100 e 200 milissegundos relativos ao início da contração. Então, o que a gente pode observar? Tanto nos jovens quanto nos idosos, você teve aumento na força pico e na taxa de desenvolvimento de força. Jovens e idosos acabaram exibindo aumentos significativos na força pico e na taxa de desenvolvimento de força, né? Do inglês aqui é o Rate of Force Development, na ordem de 25,6% e 28,6% relativos aí ao início do programa, ok? Então, esse é um trabalho bem bacana, que mostra aí uma aplicabilidade dessa avaliação aí que eu
que eu mostrei aí para vocês, ok? Desculpe ter pego um pouco aí na parte aí mais de tratamento de dados, não interessa muito para as pessoas que não vão usar essa avaliação aí na prática, mas para pesquisa, né? Bem que mesmo para pesquisa, não falei coisa extremamente avançada, tem muita coisa, muito mais detalhe para ser colocado quando você faz pesquisa efetivamente faz o tratamento desses dados, da taxa de desenvolvimento de força, da contração voluntária máxima, aí como um todo, mas eles são parâmetros que são reportados aí nesses trabalhos, eles são importantes para que a gente consiga interpretar esses trabalhos e saber efetivamente aplicar determinados métodos de treino e saber qual é a responsividade que a gente pode esperar, tá? Então, da curva força-tempo, né, sempre tem um clássico que a gente coloca na literatura, que a gente espera que ela seja deslocada para cima, significa que você aumentou a sua força-pico. E se você deslocou a curva força-tempo para a esquerda, significa que você melhorou a sua taxa de desenvolvimento de força, né? Isso daí era pergunta de prova de graduação, né? Isso me lembra muitas aulas da graduação. Era uma pergunta, né? Se tem algum aluno meu de graduação e até da pós também assistindo aí a aula, vai lembrar da perguntinha que a gente colocava curva força-tempo para identificar quais eram as possíveis alterações induzidas pelos diferentes métodos de treinamento de força e potência, aqueles que visam mais desenvolvimento da força e os que visam maior desenvolvimento da velocidade aí de contração. Ok? Então, recordar, viver ou sofrer novamente. Não sei quem foi bem nessa prova aí ou não. Geralmente o pessoal ia bem, não é uma questão difícil, tá? Então, espero ter ajudado vocês no entendimento dessa avaliação da contração voluntária máxima e qualquer coisa mais, vocês podem perguntar aí nos grupos, no Telegram, que a gente sempre fomenta as discussões e indica alguns artigos a mais. Legal? Obrigado, gente. Abraço.